do valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos começando um novo boletim e nesse horário, você já sabe, a gente discute aqui o mercado do boi. São análises diárias aí para você, para trazer informações, trazer fundamentos que possam te ajudar aí na tomada de decisão. Quem está comigo hoje é Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Fernando já na tela. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. A gente tem aí um mercado firme, né, Fernando, que já vem sendo negociado aqui em São Paulo na casa dos R$330 para o boi China, já é um novo padrão, um novo patamar de preço sendo praticado, mas me parece que depois que os frigoríficos conseguiram comprar animais com esse novo padrão, esse novo patamar de preços, eles estão tentando evitar aí puxar novas altas. Como é que você está vendo esse mercado? Seja bem-vindo, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E é exatamente isso. O mercado deu uma firmada essa semana. Tivemos negócios a 330 essa semana em São Paulo. Tivemos mais relatos de negociações nesse padrão de preço hoje. Então, o mercado, vamos dizer assim, que para animais padrão China, ele está flutuando entre 320 até 330, dependendo da condição do lote. Mas, de qualquer forma, está mantendo esses preços. Os frigoríficos em São Paulo, tanto em São Paulo quanto fora do estado, conseguiram realizar um bom volume de compras nesse padrão de preços e agora o mercado deu uma acomodada. É natural que isso aconteça, não tem nada de anormal nisso. Tá? E agora faltam alguns elementos que justifiquem no curto prazo, na semana que vem, por exemplo, que o boi estabeleça novos patamares de preço, níveis ainda mais altos. Por enquanto, esse 330 deve permanecer aí no mercado paulista como referência, como topo para as negociações envolvendo animais padrão China, pelo menos agora no curto prazo. Falta novidade, portanto. Essa novidade poderia vir desse início de mês, Fernando? Bom, o período de virada de mês é um período importante. A entrada dos salários costuma motivar a reposição entre atacado e varejo, tende a dar uma motivada no comportamento da indústria, na compra de gado, dependendo da posição das escalas. Então, sim, é um fator que pode beneficiar, pode ajudar ao mercado, mas de uma maneira bem limitada, né? Nós temos que colocar aqui sempre que a demanda doméstica aqui no Brasil ela é bastante deprimida. Estamos aí numa economia que cresce de 1 a 1,5% e a carne bovina já está num patamar muito acentuado. Basicamente, o consumidor brasileiro ele já não tem condições de absorver tantas altas assim da carne bovina no mercado varejista. Então, ele simplesmente continua naquele processo de buscar proteínas alternativas, que é o caso do frango, é o caso do ovo, e esse padrão de consumo vai se manter em todo o ano de 2022. Então, pode sim motivar altas a entrada dos salários na economia, mas nada assim de muito robusto em relação ao mercado interno. E nem muito permanente também aí, é uma coisa mais pontual, sazonal aí, né? Agora, a carne no atacado, ela está reagindo já, Fernando? Sim, já tivemos relatos de preços mais altos nessa semana. O boi casado hoje trabalha entre R$19,80 a R$20 por quilo em São Paulo. É o grande mercado consumidor do país, né? Então sempre usamos como referência o mercado paulista. E teve uma alta até interessante nos últimos dias, mas agora vai esbarrar nessas questões envolvendo o consumo doméstico para que o mercado consiga avançar ainda de uma maneira mais consistente. As altas agora vão ser moderadas na carne, o que é bastante compreensível dada a situação econômica mesmo no país. E as exportações, hein? O dólar está ajudando, né? Exportação de carne bovina em 2022 tem sido muito positiva. Eu gostaria de destacar aqui o valor arrecadado pelo setor em 2022.
Foram mais aí de 5 bilhões de dólares arrecadados em venda direta de carne bovina. Então é um resultado espetacular, resultado muito positivo realmente nos últimos 3 meses, em que a gente tem dados fechados já de exportação. Os meses de março, abril e maio, os 3 meses o Brasil arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em venda de carne bovina. Então é um desempenho muito positivo. A China continua comprando ótimos volumes de carne bovina brasileira e mesmo com o lockdown que aconteceu nas últimas semanas, vem mantendo um bom padrão de consumo. Temos que colocar aqui também que esse é um grande diferencial, é por isso que a indústria é um dos motivos da indústria correr tanto atrás assim desse animal padrão China, porque realmente as receitas são muito interessantes para ela. Vale muito a pena você exportar para a China em 2022. Então, a lógica de mercado é que os frigoríficos sigam focados nesse segmento. Dólar ajudando, né? Exatamente. O câmbio, o real operando mais desvalorizado essa semana, o que é bastante compreensível depois da reunião do Fed, né? O Fed subiu a taxa básica de juros nos Estados Unidos e isso atraiu o capital para o mercado norte-americano. Fora as questões internas aqui, os problemas domésticos que o Brasil tem, o acirramento das tensões entre os poderes, a eleição presidencial que se aproxima, o risco fiscal, tudo isso afasta investimento, afasta dinheiro aqui do mercado brasileiro. E ano de eleição é sempre um ano muito tenso aqui no Brasil, é sempre um ano de muita volatilidade e 2022 não seria diferente, né? Não escaparíamos disso. Então a volatilidade segue presente sim no mercado brasileiro. Agora, Fernando, nos ajude a entender por que no mercado físico o preço está firme, sustentado e até teve esse movimento de alta que a gente viu acontecer aí nas últimas semanas, mas no mercado futuro a reação é contrária. A gente, inclusive, está se distanciando daquele patamar dos 340 que chegou a ser visto ali para outubro e novembro. Exatamente. O que acontece agora, nesse momento, é que os custos para confinar eles diminuíram, principalmente em relação à reposição. O segundo trimestre foi um período de queda dos preços do bezerro, do boi magro, e isso estimulou o confinamento, o segundo giro. Quer dizer que nos meses de setembro, outubro, vai ter um volume maior de oferta no mercado, um volume maior de animais ofertados. Agora, esses meses de julho e agosto, em que entra o confinamento de primeiro giro, vamos vivenciar um período de oferta um pouco mais enxuta, o mercado um pouco mais enxuto em termos de oferta, em função do quadro inverso. Os custos eram muito altos no momento de decisão do confinamento para o confinador invernista. Então, o que nós vemos nesse momento é um primeiro giro de confinamento menor e um segundo giro de confinamento que tende a ser maior em função dessa queda. Além disso, tem uma expectativa de recuo dos custos de nutrição, pensando numa safrinha de milho que vai ser de boa proporção, e isso já vai dar um alívio nessa estrutura de custos para o confinador. Então, isso também é um ponto para ser considerado. Os custos vão ser mais baixos nesse segundo semestre, o que pode ajudar o pecuarista aí a melhorar a sua margem. Então, o mercado está vendo um estímulo à oferta no segundo semestre, no segundo giro, principalmente, e isso está soando negativamente nos preços. No entanto, não dá para bater o martelo que vai ser assim, né, Fernando? A gente precisa acompanhar o que vai acontecer com a demanda ainda, né? Sim, principalmente em relação às exportações. A China está anunciando medidas de relaxamento em sua quarentena. A China trabalhou aí o segundo trimestre quase que inteiro com lockdown em regiões importantes do país, como Xangai, por exemplo. Agora o relaxamento já vai acontecendo. Essa semana, por exemplo, a população chinesa já voltou a frequentar os restaurantes. A China é, sem dúvida, um dos grandes motivos para o boi gordo ter atingido esse patamar de preços que atingiu no Brasil. Então, se ela volta comprando muita carne bovina brasileira, o que é possível, dada a conjuntura dos rebanhos ao redor do mundo, o Brasil despontando como a melhor alternativa de fornecimento, seja em termos de capacidade produtiva, seja em termos de preço, então o Brasil vai seguir aí com muita tranquilidade atendendo o mercado chinês nos próximos meses. E também tem as questões envolvendo o câmbio. Conforme o processo eleitoral vai se afunilando, conforme o mercado norte-americano vai oferecendo juros mais altos, a tendência é que realmente se acentue essa saída de capitais no mercado brasileiro e o real opere um pouquinho mais desvalorizado. E isso já muda as contas de exportação e já pode fazer com que o frigorífico atue de uma maneira mais arrojada na compra de gado também.
Tá? Então, câmbio e China vão ser fatores muito importantes para que o boi gordo alcance novos patamares de preço ao longo desse segundo semestre. Tá? Então, caso o real realmente se desvalorize, consolide essa tendência de desvalorização e a China volte comprando grandes volumes de carne bovina brasileira, isso por si só já é elemento suficiente para justificar toda essa situação em relação a novas altas de preço aqui no mercado interno. Muito bem. Tá aí, portanto, a análise do Fernando Henrique Iglesias, lá das Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço, uma ótima quinta-feira a todos, até a próxima. Valeu, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, aqui com a gente das Safras e Mercado, explicando esse movimento de alta dos preços no mercado físico e na contramão aí, mercado futuro um pouco mais tímido, né, com recuos até significativos nos últimos dias, reduzindo aí de 340 até chegou a ser negociado em outubro, para algo em torno de 330. Vamos ver nas cotações como estão os negócios lá na B3. Vamos lá. Olha aí, o julho caindo também, R$ 328, queda de 1,07%. O agosto, R$ 331, caindo 0,33%. Setembro, sem negociação por enquanto. E o outubro, R$ 333,40, uma queda de 0,51% hoje. Outubro que já chegou a ser negociado nos 340 aí. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 319,65, uma queda de 1,95%. Muito bem, são os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.